Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio dessa poderosa palavra que é poderosa para nos estruturar e nos dar um futuro de paz e prosperidade conforme temos esperados para nós e para os nossos irmãos. Glória a Deus. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho do Mestre, o Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 7 do evangelista Mateus, a partir do verso 24, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ele fala: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem ela, não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Glória a Deus por essa palavra, irmão. Aqui é um ensinamento do mestre aos discípulos, irmãos, e ele traz valiosas informações para nós sobre ele, sobre a sua palavra e sobre aquilo que nós devemos fazer. O tempo de construir o nosso futuro, eu creio que é agora. E o Senhor, ele nos dá a sabedoria justamente para que nós venhamos a sobreviver em tempos de dificuldades. E mediante a essa palavra eu quero fazer as aplicações pertinentes a esses 4 versículos a qual o Senhor trouxe para nós no dia de hoje. Diz assim, quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele era tratado como a rocha firme, irmão. A pedra angular, que é a pedra principal da edificação de qualquer estrutura nesse mundo antigo. Ela era a primeira pedra que servia como fundamento e depois a pedra que daria o entorno, o contorno, ou seja, aquela pedra que daria a beleza àquela edificação. O primeiro e o último, a rocha firme. E o sábio é quem reconhece o Senhor Jesus como a palavra de Deus, como o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Essa é a pessoa sábia, que o segue voluntariamente, trilhando o caminho da bênção. Essa é a pessoa sábia. Então, esse versículo 24, ele traz para nós, irmão, justamente a questão da construção da nossa vida, da edificação da nossa casa, do nosso alicerce. Ou seja, meu irmão, construa sobre um alicerce firme. Construa sobre aquele que é inabalável, incansável e imparável. Porque assim, aonde nós construímos, assim também seremos nós. Coloque os pensamentos e expectativas justamente em Jesus Cristo. Trilhe o caminho da bênção. E acredite, irmão, você será abençoado. Acredite, minha irmã, você será abençoada. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, ele traz exatamente essa ideia para nós. Preste atenção neste texto. Eu muitas vezes citei ele e essa noite eu fiquei pensando muito nesse versículo, irmão, e hoje o Senhor trouxe essa palavra. Olha, Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É em toda a caminhada, irmão. E, logicamente, ele traz algumas questões daquilo que se refere, daquilo que ele trata como confiança. Ele fala no versículo 25, ele fala assim, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem, a casa não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Como que essa casa é construída, irmão? É pela prática daquilo que se ouve, pela prática das palavras, pela execução da palavra. E essa questão das chuvas, das inundações, irmãos, de tudo que acontece sobre essa casa, é um período de julgamento de um Deus onisciente, ou seja, de um Deus que sabe de todas as coisas.
Então haverá julgamento para todos, irmão. Haverá julgamento para os que estão na igreja. Inclusive Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, ele fala que primeiro vem para os que são da igreja. Olha, nós vemos isso retratado no livro de Atos, capítulo 5. Os irmãos todos reunidos ali, o Espírito Santo, Pedro fala para Ananias que ele mentiu para o Espírito Santo. Ele cai morto de frente para de toda a assembleia. E Deus fez aquilo, meu irmão, involuntariamente? Não, ele queria gerar temor. Queria gerar temor dentro do coração da igreja. Então, é um tempo de julgamento que é futuro. É uma promessa de Deus também, o julgamento de Deus. Agora, o tempo de construir um futuro seguro, irmão, é exatamente agora. Eu quero repetir. O tempo de construir um futuro seguro é exatamente agora. Como que nós fazemos isso? Por meio do relacionamento com Deus, por meio da conexão com a videira. Quem está em Cristo, Colossenses 3,3 diz que está escondido em Cristo. Quem se coloca no propósito para a construção, entenda, irmão, a construção de uma casa, ela não se dá de um dia para outro. Vocês já viram a bagunça que faz quando está construindo? Vocês já perceberam o trabalho que os pedreiros, os serventes, os arquitetos, os engenheiros, os construtores, todos que estão envolvidos têm ao construir uma casa? Dependendo o tamanho da obra, dependendo o tamanho da edificação, eu estou dizendo aqui casa porque é casa, mas talvez o Senhor tenha uma obra maior para você, talvez o Senhor esteja construindo sobre você um alicerce, talvez seja uma cidade inteira, não sei, irmão, o propósito pessoal é de cada um. Então eu não posso definir. Então, dependendo do tamanho, demora mais tempo, mas o tempo de construir, de começar é exatamente agora, de praticar as palavras é exatamente agora. O Senhor nos chama a isso. E quem está nele, está escondido nele. Olha o que diz o Salmo. Esse Salmo ele é bastante aberto nas casas como um salmo de proteção do mal, um salmo de exorcizar o demônio, mas na verdade nós precisamos colocar em prática, porque ele fala sob a eterna proteção de Deus, é o título que está justamente na minha Bíblia, fala assim, Salmos 91, versículo 1, fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará, e descansará está no futuro, irmão. A conjugação do verbo está justamente no futuro. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. E vocês percebem que sempre há uma relação de confiança, há sempre uma relação de confiança entre o escritor e aquele que está declarando essas palavras para que elas se tornem um firme fundamento de eternidade em nós. Então, irmão, pega uma pá e começa a cavar. Pega uma pá e começa justamente a se colocar nessa direção, na direção de construção, da construção do teu futuro, porque o tempo é agora. Olha, ele fala no versículo 26, ele fala, mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Tem muitas pessoas construindo castelos de areia, castelos de fantasia, castelos aonde vão desmoronar. Vocês já viram quando um castelo ou um desenho ou qualquer coisa é colocado? Vocês já tiveram na praia, já viram, já presenciaram? Eu já estava na praia e vi tinha um escultor de areia, inclusive ele na época lá ele fez até uma imagem sacra, e quando veio a onda e bateu assim, levou toda a estrutura, irmão. É isso que está falando. E esse período de julgamento ele vem para todos. Mas eu gosto desse texto de Mateus, porque Mateus e quem escreve esse texto são dois evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas. Eles têm algumas similaridades. Eu estou lendo o de Mateus hoje. Ele fala que quem ouve o meu ensino e não pratica, ou seja, irmão, é crente. É alguém que crê. Por quê? Porque está ouvindo a palavra, está indo na igreja, está frequentando os cultos. Mas quando chega na segunda-feira, faz tudo diferente. Eu gosto de uma frase de Tiago Brunet, que ele fala que não é a minha oração do culto do domingo que me livra e me protege do perigo, mas sim a prática da oração no quarto secreto na segunda-feira. Por quê, irmão? Porque a luta
A aprovação, ela vem justamente no meio da semana. Então, ele está falando justamente de uma palavra que ouve o seu ensino e não pratica. É como um tolo, irmão, insensato, como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia, sobre um alicerce temporário, sobre um alicerce que não tem segurança. Aquele, meu irmão, olha, eu vou te falar, aquele que não faz a sua parte é tratado como um insensato por Jesus. É tratado como um insensato por Deus, como uma pessoa tola, como uma pessoa sem sabedoria. Se fosse aqui no interior de Minas, nós íamos falar, alguns irmãos aí, alguns irmãos aí falam assim, deixa de ser burro, deixa de ser jumento. Está falando justamente disso, irmão. Eu sei que esse comentário é pejorativo, mas nós precisamos entender para trazer à luz da palavra um entendimento daquilo que é. Não adianta ouvir e não praticar, irmão. Ouvir e praticar devem estar alinhados. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu gosto muito desse texto, porque ele traz justamente sobre a edificação. Quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 11 ao 14. Eu quero ler na linguagem viva essa. Ele fala, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, não tem um alicerce seguro que seja além do de Jesus Cristo. Ele fala, no entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sob este alicerce. Está ouvindo a palavra, irmão, mas não está praticando. Então existem vários tipos de materiais. Ele fala, alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Está falando daqueles que dão o valor ao ouvir a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, alguns vão fazer e executar a obra com excelência. Agora, contra aqueles que são os terceiros, que são com madeira, feno e palha, estão usando um material temporário, estão usando algo que se dissolve com o tempo. Ele fala, está prestes a chegar um tempo de prova, no dia de Cristo, o dia do Senhor, como é retratado pelos profetas antigos, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva seu valor ou não. E o que verdadeiramente foi realizado, o que Paulo está falando, irmão, que quem usa ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, quem não faz a obra do Senhor relaxadamente, quem não faz o trabalho do Senhor relaxadamente, quem constrói a sua casa, o seu futuro de maneira relaxadamente, subsiste ao tempo de julgamento, ao tempo em que será subjugado, ele consegue atravessar. Agora ele fala, então o construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, esse receberá a sua compensa. Entretanto, o que construiu, se alguém construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. Ele mesmo será salvo, mas com um homem fugindo através de uma barreira de chamas. Ou seja, vai viver sofrendo, irmão. Vai viver em agonia. E Paulo está falando justamente disso, irmão, que ele pode até ser salvo. Ele está dizendo que pode até ser salvo, porque ele está ouvindo a palavra, está se alimentando. Está falando de duas pessoas, está falando de crentes, irmão. De crentes no dia do juízo, no dia em que o Senhor desce à terra para colocar a palavra dele em execução. Uns receberão a bênção, outros viverão em sofrimento e podem até perder a salvação. Porque, irmão, veio um irmão recebendo a bênção e fala, o meu tempo não chegou, por quê? Irmão, porque não colocou a palavra em prática. Porque não colocou. E eu estou falando aqui para pessoas específicas, irmão. É aquele irmão que sabe que deve pedir perdão ao irmão, a uma irmã, mas o orgulho não deixa, que deve se consertar, que deve se estabelecer, sabe, diante um ensino de alguma liderança e não consegue se submeter. Eu estou pregando aqui para aquele tipo de pessoas, irmão. Essa parte da mensagem vai de encontro às pessoas que são vaidosas, que falam que estão esperando em Deus, mas que chega na segunda-feira, na terça-feira, a prova vem. Por quê? Porque o desejo do corpo é maior do que a vontade de ter um casamento. Então entregam-se à mão de qualquer um, de qualquer uma, sabe? A Dalilas, se entregam justamente a Acabes e acabam se corrompendo
e pensam que Deus não está vendo, porque fazem de maneira escondida. Esse tipo de pregação é tipo para essa, que ouvem mais, sabe, os seus líderes do que a Deus, mesmo que estejam líderes estabelecidos, pais, mães, pastores, apóstolos, profetas, ainda assim devem buscar a voz de Deus e o crescimento nessa obra que é a sua vida, meu irmão, a reconstrução do seu altar. Essa pregação vai para esse tipo de pessoa que não entendeu que Jesus Cristo é o alicerce e que Jesus Cristo é a rocha eterna, que nós estamos sendo justamente edificados nele, andando nele, que é o caminho. Olha, e eu quero terminar porque fala: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. E aqui eu quero fazer uma ressalva, irmã, porque o autor Lucas, ele faz uma diferença muito grande dessa parte da palavra. Ele fala que aqui, quando vierem as chuvas e as inundações, trará grande ruína. E todas as duas são verdadeiras, mas ele trouxe para nós o estrondo. O que é o estrondo? O estrondo é um barulho. É algo que todo mundo vai ouvir à distância. Vocês já viram vocês já perceberam quando, vocês lembram das imagens do World Trade Center caindo ao chão, ruindo? O barulho é grande, irmão, foi-se ouvido a quilômetros de distância. Então, quando o juízo vier, quem não estiver preparado, irmão, haverá vergonha. Tá falando de uma vergonha. Tá falando de algo muito eminente, de algo que com certeza acontecerá. Mas aqueles que a praticam, irmão, não terão vergonha. O Senhor tem trazido palavras de julgamento para mim há muito tempo, irmão. Eu creio que eu estou pregando para alguma pessoa aqui, ou algumas pessoas que, sabe, tem medo, ou talvez receio de colocar as palavras em prática, talvez porque o orgulho, a vaidade, sabe, não deixa essas coisas te parar, irmão. E eu falo porque, assim, já tive muito isso na minha vida, e quando eu comecei a colocar em prática tudo o Senhor me falou, logo houve um despertar, e logo houve um ampliar daquilo que foi os meus limites, que foi de um momento para o outro. Eu comecei a colher bênçãos da minha vida, colhei tudo. Não, Alisson, tem bênçãos que tem um tempo certo, tem bênçãos que são para o futuro, tem promessas que vão acontecer lá na frente. Mas o que eu pude dizer é que eu pude andar de cabeça erguida. E quando eu falo de cabeça erguida, não é com o nariz empinado e metido, não. Sem vergonha daquilo que eu estou fazendo. Sem andar sem ilusão, consciente, com o olhar desperto, sabe, aberto e vendo e percebendo tudo e todos que queriam me enganar nessa caminhada. Muitas pessoas tentaram me enganar, irmão. Você acha que não? O diabo usa de pessoas com um sorrisinho brandinho assim, sabe? Eu tô com você, bate a mão nas costas, irmão, e vira as costas, te dá as costas, te trai na maior. E não há, sabe, engano para quem anda com Jesus Cristo. Eu quero terminar justamente com isso, meu irmão, trazendo esperança para que você pratique e coloque as palavras em prática. Romanos 10, versículo 11, diz: creia no Senhor Jesus Cristo e não será iludido. Outras versões: creia no Senhor Jesus Cristo e não será envergonhado. Em outras versões: creia no Senhor Jesus Cristo e não será confundido. Quem será confundido serão os teus inimigos, e eles não prevalecerão sobre você. Quero declarar essa palavra dizendo e te chamando junto comigo a colocar hoje mais um tijolinho sobre essa construção, meu irmão. Prática. O tijolinho hoje é da prática. Pratique tudo que você já sabe. Aquilo que você tem dúvida, pergunte ao Senhor e espere o tempo certo, se é o momento, porque nem tudo é o momento exato de colocar em prática. Eu entendo isso. Mas aquilo que você já sabe, a questão do perdão, a questão da oração, a questão da busca, a questão da sinceridade, da intencionalidade, coloque em prática hoje. E eu tenho plena convicção que Deus te levará a um lugar de sucesso, prosperidade e paz. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.